Fala pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Muito bom. Fiquem à vontade para dar um oi aí, a gente vai ter o chat aí, vocês podem participar também via chat. Professor Alan Gani, eu já o vejo aparecendo na tela. Tudo, Como é que estão as tudo, coisas, professor? tudo bom, Felipe? Deixa eu melhorar aqui o microfone. Peraí, só um minutinho. Fica tranquilo, enquanto isso eu vou falando aqui que nem um papagaio maluco. Pessoal, como é que vocês estão? Tô Bom dia. tudo bem? Agora, Espero que agora, nessa pandemia esteja tudo bem, esteja tudo certo, vocês estejam se cuidando. Muita gente trabalhando de casa, muita gente já indo para o escritório, mas o importante é que a gente continue tomando as devidas precauções, né? Temos hoje aqui conosco o professor Alan Gani, professor Alan, ele já é nosso professor aí de longa data, né, Alan? Eu vou falar tudo um pouquinho jóia, Felipe? dele, depois você fala um pouco também. Pode falar, te interrompi. Não, primeiro, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. Uma grande alegria, uma grande satisfação estar aí com vocês. Pô, legal. E então o professor Alan está com a gente na FIA Business School já há um bom tempo, são mais de 10 anos, né, Alan? Um bom tempo mesmo. 11 O professor anos. Alan tem uma trajetória muito legal de mercado financeiro, de academia, fez mestrado, doutorado na USP, né? Articulista, formador de opinião, investidor do mercado financeiro, isso é muito importante, porque conhece na prática, né, as dificuldades, mas também as conquistas que a gente consegue no mercado, tendo uma visão de longo prazo, né? O professor também tem uma atuação muito forte aí no Twitter, segundo economista, mais citado, mais influente do Twitter, então é uma voz muito legal para a gente trazer aí, a gente vai conversar, tem um bate-papo muito legal sobre renda fixa hoje, e é o professor também nessas cadeiras de cálculo financeiro, de renda fixa, de sistema financeiro nacional, nos nossos cursos de pós-graduação, né? Eu quero falar rapidinho, a gente tem 4 cursos que são muito mão na massa, que preparam os profissionais com uma bagagem muito sólida, né, de conceito e de aplicação. Então, a gente tem um curso que se chama Finanças Corporativas e Investment Banking, que apoia muito bem os dois principais pilares de finanças, finanças de mercado, renda fixa, renda variável, derivativos e a parte de finanças corporativas, com análise de balanço, valuation, análise fundamentalista e assim por diante. A gente tem um outro curso muito voltado ao mercado financeiro, que é produtos financeiros e gestão de risco. Vale muito a pena para quem trabalha com investimentos, quem trabalha em asset, quem está em escritório de investimentos, né? Uma indústria que está bombando aí nos últimos anos, essa indústria de agente autônomo, então vale muito a pena. É um curso que prepara vocês para as certificações, mas vai muito além, porque ensina como é que a gente faz a modelagem desses produtos no Excel, muda a taxa de câmbio, vê o que acontece com a cota do fundo, vê o que acontece lá com uma operação de swap e tal, então a gente faz de forma muito prática. E tem outros 2 cursos também que são show de bola, estão fazendo muito sucesso. Um é o Finanças e Eficiência Empresarial, que é muito focado para aqueles profissionais que trabalham na área financeira de empresas e querem se tornar controllers, tesoureiros, CFOs, querem assumir cargos estratégicos, conhecendo muito bem toda a parte de gestão financeira empresarial. E por último, mas não menos importante, o curso de negócios do mercado imobiliário. Eu tenho para mim que hoje ele é o curso mais relevante em mercado imobiliário que a gente tem no Brasil, porque ele é um curso que vai fundo em todo o processo de incorporação, né, entendendo desde a prospecção de um terreno até a entrega daquele projeto, a entrega da unidade, e fazendo toda a análise de viabilidade, a parte de estudo de massa, toda a parte de marketing, divulgação, a gente entende toda a cadeia de valor do mercado imobiliário, tá certo? Então, é isso. Se vocês quiserem mais informações, o pessoal da secretaria está colocando aí o link para vocês fazerem. Vocês podem fazer uma inscrição lá no site sem compromisso. E todas as segundas-feiras, aí sim, eu fico uma horinha conversando com todo mundo a respeito dos cursos. Não vou usar o tempo agora aqui, porque a gente quer ouvir o professor Alan mesmo, né? Mas fiquem à vontade, então, para clicar no link, fazer sua inscrição e participar com a gente dos bate-papo, que é bate-papos, né, que acontecem na segunda-feira às 19 horas. Tá bom, gente? Beleza? Muito bem, professor Alan, sem mais delongas, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para você. Pessoal, quem tiver dúvidas, questões, aflições, angústias, pode ir colocando aí no nosso chat. No final a gente vai ter um tempo aqui bem gostoso para perguntas, respostas, debates, né? Se jogar no chat é melhor, porque a gente já vai colocando numa ordem de moderação e aí a gente vai conversando, tá
bom? Pode ser perguntas sobre o que o Alan está falando, pode ser perguntas de mercado, de um modo geral, tá certo? E aí depois a gente lida com o debate. Professor Alan, fique à vontade, a palavra é toda sua, meu amigo. Valeu, muito obrigado, Felipe. Uma honra estar aqui novamente. Bom dia, pessoal. Vamos falar aqui de renda fixa, vamos falar na prática, né? Então, eu já vou começar aqui com tudo com vocês, tá bom? E aí, como o Felipe falou, vocês fiquem à vontade para mandarem as suas perguntas, tá? Então, olha só, eu atuo aí diretamente com essa parte de renda fixa, como o Felipe falou, pelo menos há uns 10 anos, né? E uma coisa que me deixa bastante triste hoje em dia é ouvir as pessoas dizendo o seguinte: olha, a renda fixa morreu, né? Com a Selic a 2%, a renda fixa morreu. Bom, e aí eu costumo responder da seguinte maneira, né? Eu falo, bom, se a renda fixa morreu com a Selic a 2%, então a renda fixa nos Estados Unidos já teria morrido há muito tempo, né? Porque eles rodam numa taxa de juros menor do que 2% já há anos, né? Então, desde a crise de 2008, a crise bancária, a taxa de juros lá nos Estados Unidos é baixíssima. E agora nem se fala. Portanto, e é o maior mercado de renda fixa do planeta, disparado. O tamanho do mercado de renda fixa dos Estados Unidos é monstruoso. Então, a gente falar que a renda fixa morreu porque a Selic está 2%, isso já causa uma certa estranheza e a gente vai entender aqui por quê, tá? O segundo ponto, esses dias eu estava vendo um post de um perfil que eu sigo, que é um perfil de humor de mercado financeiro, vocês devem conhecer, que é aquele Faria Lima Elevator, e aí tem uma piada que falam para ele, a renda fixa morreu, e aí o post é assim, é verdade, duration modificada, duration de Macaulay, curva de juros, precificação de debentures, ratings, realmente, aí ironicamente respondem, realmente a renda fixa morreu. Quer dizer, tem tanto conceito, tantas variáveis além da Selic, não dá para a gente olhar a Selic e falar, a renda fixa morreu. Bom, então vamos começar por aí. A taxa Selic, evidentemente, que ela é uma taxa importante, mas a taxa Selic nada mais é que a taxa de financiamento diário do governo e também a taxa de empréstimos interbancários com garantias em títulos públicos. Ela é uma taxa de juros que ela é hoje, ela capitaliza os juros diário hoje e expressa ao ano. Só que o mundo da renda fixa, ele vai muito além da taxa Selic, tá? Então, mesmo com a Selic a 2%, vocês têm oportunidades de ganhos na renda fixa muito expressivas. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, tá? A Selic até pouco tempo não estava 2%, mas estava 2,5%, né? Nesse patamar, enfim, 2,25%, enfim. E o que aconteceu no mês de julho? Tiveram títulos públicos que renderam 8% somente no mês de julho. 8% no mês. Tá? Então, a gente está falando de um ganho na renda fixa, que é ganho de mercado acionário. Você ganhar isso num patamar de juros muito baixo. Né? E por que isso aconteceu? Então, vamos entender o seguinte, pessoal. A taxa Selic, ela remunera um título público chamado LFT, Tesouro Selic. E aí sim, se você for investir nesse título público, no Tesouro Selic, aí sim você vai ter uma rentabilidade muito pequena, muito baixa. Mas existem outros títulos públicos e outros títulos privados que não pagam a taxa Selic, tá certo? E aí, você vai falar assim, Alan, mas tem lá a CDB, que paga 110% do CDI, não é tão atrativo como era no passado, enfim. Mas mesmo
contando esses CDBs, né, que pagam 110, 120% de CDI, e hoje eles estão com rentabilidades menores, a gente encontra oportunidades muito boas nos títulos privados, principalmente de empresas e não bancários. Por exemplo, as debêntures, por exemplo, as debêntures incentivadas, por exemplo, CRI, CRA, né? Então, ainda tem oportunidades muito boas na renda fixa, tá bom? E no Tesouro Direto é onde você vai descobrir que a renda fixa varia, que a renda fixa te possibilita um ganho turbinado, como ocorreu aí no mês de julho, 8% num mês, com a Selic num patamar menor do que 3%, e a gente teve um ganho de 8% num mês, não no ano, né? A Selic ali girando na casa dos 2,25%, e a gente tem um ganho ali de 2,25% ao ano, a gente tem um ganho de 8% ao mês. Tudo bem? Muito bem. E aí, algo de prático aqui que eu quero mostrar para vocês é olhar uma curva de juros, tá certo? Felipe, eu consigo compartilhar minha tela, né, com eles? Tá. Então, eu venho aqui, share, né, e eu olho aqui, ó, uma curva de juros, a gente vai lá no Google e digita Ambima ETTJ, e a gente vai cair nessa página aqui, ó. Dá uma olhada aí, moçada. Ó, Ambima ETTJ, a gente cai nessa página aqui. E aí, eu vou contar para vocês, eu vou começar a desconstruir que a Selic vai muito além a renda fixa vai muito além da taxa Selic, tá? Olha só, se eu pegar a taxa para 21 dias úteis, então o que essa tabelinha aqui me diz? Ela reflete a taxa de juros esperada pelo mercado para cada prazo, tá? Eu diria que isso é muito mais importante que a taxa Selic. É a curva de juros, é a taxa pré. Tá? Por quê? Por que ela é muito mais importante? Porque ela reflete as expectativas dos investidores para cada prazo. Então, por exemplo, ó, se eu fosse comprar um título público com vencimento em 2 anos, tá vendo aqui, ó, 504 dias úteis tem 2 anos. O ano tem 252 dias úteis. A taxa está 3,73. Você já percebeu que não é a taxa Selic, é uma outra taxa. Então, se eu entrar hoje nesse papel, eu vou ganhar, numa média ao ano, 3,73. Tudo bem? Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aqui reflete, ó, até graficamente a gente visualiza, ó, a taxa de juros esperada para cada prazo. Estrutura termo de taxa de juros, né, o nome técnico disso, ETTJ, que nada mais é que estrutura prazo de taxa de juros. Tudo bem? E aí você vai olhar para prazos mais alongados, por exemplo, 10 anos, 2.520 dias úteis, você percebe que a taxa de juros ela é 7,76 ao ano. Então, peraí, Alan, você está me falando que a Selic meta é 2%, gira na casa de 1,90 na prática, e a taxa de juros para 10 anos está 7,76. Quer dizer, se eu comprasse hoje um título público com vencimento em 10 anos, eu ganharia, na média, 7,76 ao ano. Tá certo? Então, algo bastante relevante para você tomar a sua decisão de investimento, quando você vai escolher um título na corretora, quando você vai escolher, enfim, um título no Tesouro, é se basear onde? Na curva de juros, que nada mais é que a taxa esperada pelo mercado. Quem é o mercado? A gente aqui, conjunto de investidores para determinado prazo. Isso daqui é muito importante, é a taxa pré. Tudo bem? Legal. Isso daqui reflete a taxa de juros esperada pelo mercado de um título público, tá? Zero cupom, de uma LTN, também, e também de um contrato de derivativo chamado DI Futuro, tá bom? Então, isso aqui reflete essa taxa de juros. Legal. Como é que eu uso isso daqui para um instrumento de tomada de decisão? Então, olha só que legal. Eu vejo, por exemplo, para, sei lá, vamos pegar 10 anos. A taxa está 7,76 ao ano. Tudo bem? Entrei lá no site da minha corretora e eu olhei que um CDB, ele está pagando 8% para 10 anos. Certo? 8% para 10 anos. Bom,
Isso aqui é a taxa de um título público. Evidentemente que um CDB, ele tem mais risco do que um título público, mesmo com a garantia lá do FGC e tudo mais. Então eu vou falar, peraí, eu vou pagar 8% num CDB? Quer dizer, pagar não, eu vou receber 8%, investir 8% num CDB, dado que o governo, com um risco bem menor, está oferecendo 7,76, né, para ficar lá até o vencimento, acho que não vale a pena. Por quê? Porque um banco ou uma empresa, o que eles têm de diferente de um título público, por exemplo? Eles têm muito mais risco, concorda? Título público é considerado a menor taxa de risco do mercado. Tá? Então, é muito importante, na hora que eu tomo a decisão de investir numa debênture, num CDB, e aí a gente já vai falar um pouco mais no detalhe sobre isso, eu olhar essa taxa de juros esperada pelo mercado para títulos públicos de acordo com o seu vencimento. Não é a Selic que eu estou olhando. A Selic esquece, ó. Não estou olhando mais a Selic. Ó. Eu estou olhando a taxa de juros esperada, ó, ETTJ pré, para cada prazo para tomar a minha decisão. Essa ETTJ IPCA nada mais é que a taxa de juros esperada para papéis atrelados à inflação, que vão pagar IPCA mais uma taxa. Esse é o índice aí de inflação. Né? Então, olha só, por exemplo, se você vai investir por 10 anos num título público, ele está sendo hoje negociado a IPCA mais 3,40, 3,34. Significa o seguinte, moçada, se você ficar com esse papel até 10 anos, ninguém tira isso de você. Você vai ganhar quanto? IPCA mais 3,34. Tudo bem? Isso para investimentos em títulos públicos. Ah, você quer uma taxa que, né, a taxa de juros total, que a gente chama taxa nominal, 7,76 para 10 anos. Você quer ficar protegido pela inflação? IPCA mais 3,34. Se a inflação disparar, o teu investimento acompanha. Então, esse é o primeiro ponto. Você já percebe, ó, que a renda fixa não se limita à taxa Selic. Ó, você já percebe taxas bem diferentes aqui da taxa Selic, principalmente para prazos mais alongados. Agora eu vou te contar um outro segredo. Quando você compra um título público, por exemplo, para 10 anos, seja esse cara aqui, ó, IPCA mais 3,34, ou uma LTN, né, um título pré-fixado, chama Tesouro Pré-Fixado, ou Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, vai estar pagando 7,76. Olha só que legal. Se você ficar até o vencimento, os 10 anos, você já tem um ganho garantido. É isso que caracteriza a renda fixa. No momento que você adquire o papel, você já conhece a sua rentabilidade. Aqui eu já sei que é IPCA mais 3,34, aqui eu sei que é aqui eu sei que é 7,76. Ninguém tira isso de mim. Eu só não vou receber se o tesouro não me pagar, se o tesouro quebrar, que é uma hipótese muito remota. Muito bem. Mas isso vale principalmente para os títulos do Tesouro, moçada. Eu tenho a oportunidade de vender isso aqui antes do prazo. Entendeu? O Tesouro me oferece uma liquidez diária. E aí acontece uma coisa aqui muito louca, que é o seguinte, você não travou o teu ganho a 7,76? Ó, ninguém tira isso de você. Se a taxa do mercado daqui a um mês, para esse mesmo papel, não tiver mais 7,76, sei lá, tiver 6%, e a gente vai entender por que isso aqui muda. 6%, só que você travou a 7,76, não travou? O mercado vai estar dando quanto? 6%. Como o teu papel dá mais rentabilidade que o mercado, a taxa do mercado caiu em relação à taxa do seu papel, o preço do seu papel valoriza muito. Significa o seguinte, se você for vender esse papel, né, no mercado, e o Tesouro recompra de você, você vai vender ele a um preço muito maior do que se você continuasse com ele. Entendeu? Isso é o que a gente chama assim de ganho turbinado, de rentabilidade, né, turbinada. E aí é onde você descobre que a renda fixa varia. E aí é possível você ganhar 8% num único mês.
no cenário atual, se vocês pegarem 2016, 2016 o Brasil estava lá numa crise econômica, né? Enfim, tinha processo de impeachment, então o mercado estava muito volátil. As taxas de juros na renda fixa, lembra, a Selic estava 14,25. As taxas de juros na renda fixa, dependendo ali do prazo, estavam em 16%. Quem comprou naquela época 16% e vendeu em 2018, então, você comprou um título que venceria em 2023, então, no pior dos mundos, você ia ganhar 16% ao ano até 2023, mas daí você resolveu vender antes, em 2018. Aí a situação econômica, né, deu lá uma melhorada, foram aprovadas algumas medidas, enfim, a situação política deu uma clareada, tal, não sei o quê, as taxas recuaram. A inflação diminuiu, tal, as taxas recuaram. E aí a taxa, moçada, para 2018, no mercado, estava ali em 8%. Só que você travou a 16%. Pô, se o mercado está dando 8 e o teu está 16, o teu papel valoriza muito. Tá? A parte técnica é algo que eu falo muito no meu curso de renda fixa. Por que isso acontece e tal, entro no detalhe. Mas, grosso modo, né, a gente não tem tempo aqui para explorar isso, mas, grosso modo, o meu papel está dando muito mais que o mercado. O meu papel valoriza muito. E sabe quanto que foi o ganho naqueles 2 anos? 90% no período. Uma média de 40, 45 ao ano. Isso é coisa de mercado acionário. Imagine você colocar, comprar uma ação, né? Você botou lá 10 mil reais numa ação e você vai acabar saindo com quanto? Com 19 mil reais, né? Numa ação. Quer dizer, isso é coisa do quê? De mercado acionário. Tá certo? É extraordinário. E no pior dos mundos? Bom, poderia acontecer o seguinte. Você comprou a 7,76 hoje e a taxa não caiu em relação à taxa do seu papel. A taxa subiu. Então, a taxa piorou a situação e a gente vai entender por que isso acontece. A taxa foi para 10%. Certo? Você não vai, como você travou a 7,76, você vai conseguir vender a 7,76 quando todo mundo oferece 10%? Não. Tudo bem? Então você vai ter que vender o teu papel mais barato do que ele vale, do que se você continuasse com ele hoje. Tá certo? E aí você vai ter uma rentabilidade menor do que a que você contratou, 7,76, ou às vezes até prejuízo. Mas olha o que é legal na renda fixa e principalmente nos títulos do Tesouro. Se isso acontecer, se a taxa do mercado estiver maior do que a taxa do seu papel, porque daí agora o mercado está oferecendo 10, você travou a 7,76, como é que você vai vender? Né? Você só conseguiria vender se vendesse mais barato. Você fala, não vou vender. Não preciso realizar esse prejuízo, não preciso do dinheiro. E o que você faz? Você carrega até o vencimento e você tem garantido 7,76. Então, essa opção de você poder realizar antes e ter um ganho extraordinário, típico de mercado acionário, e no pior dos mundos você fala, não, eu seguro e continuo até o vencimento. É algo fantástico que o mundo do tesouro direto te proporciona. Né? Alain, isso pode acontecer com debêntures? E CRI-CRA também pode acontecer, só que é um pouco mais difícil porque o mercado não tem tanta liquidez. Tá? Eu diria que CDB, LCI, LCA, isso já é bem mais difícil e aí a gente tem que ficar com o papel até o seu vencimento. Tá? Então, vamos lá. Resumindo aqui, quando eu compro um título do Tesouro, eu tenho que olhar as taxas para cada vencimento. Tudo bem? É isso que você vai ganhar. Você pode vir diretamente no site do Tesouro, tá? Ó, se eu entrar aqui no site do Tesouro, ó, títulos, preços e taxas, né? tesourodireto.com.br, ó, eu tenho as taxas aqui, ó, os papéis negociados hoje. Então, por exemplo, ó, o IPCA, esse papel eu gosto muito. Inclusive, eu tenho na minha carteira, Tesouro IPCA 2035. Ele está pagando quanto? IPCA mais 3,77. Então, eu vou ficar com esse papel até 2035 e eu vou ganhar quanto?
vou ganhar inflação, IPCA mais 3,77 ao ano. A bela, para padrões mundiais, é uma bela taxa, essa taxa real de 3,77, tá? Porque você está ganhando a inflação mais 3,77. No melhor dos mundos, você travou IPCA mais 3,77. Aí o mercado melhora a situação, passa, né, passa toda essa situação da pandemia, enfim, melhora a parte fiscal e tal. E aí, esse papel passa a ser negociado a 3%, IPCA mais 3%, daqui 6 meses. Como você comprou aí 3,77, o mercado hoje está 3%, sabe o que acontece? O teu papel valoriza. E se você quiser vender antes da hora, você pode vender e você vai ter um ganho extraordinário. Por exemplo, IPCA mais 7%, o equivalente a IPCA mais 7%. Tá? Então, você pode depender da tua estratégia, tal, né? O que você vai fazer com o dinheiro, enfim, você pode vender antes do prazo. Se, o Brasil piorou, não sei o quê, tá IPCA mais 4,5, não vai ser vantajoso você vender, concorda? Porque você está lá, 3,77, o mercado está dando 4,5, você vai ter que vender ele mais barato. Você vai perder dinheiro. O que você faz? Não faz nada, segura até o vencimento e ganha o seu IPCA mais 3,77. Tá? Então, o Tesouro Direto, a grande vantagem que eu enxergo é que ele oferece ainda taxas atrativas para prazos mais longos e ele tem a possibilidade dessa liquidez diária com o tal do ganho extraordinário, do ganho turbinado, se você vender antes do prazo. Tá? É diferente de um CDB, muitas vezes, que se você vai vender antes do prazo, mesmo que a taxa esteja favorável para você, ou seja, você entrou numa taxa maior e a taxa do mercado foi menor, o banco não vai resgatar o teu CDB a taxa de mercado. Vai lá, vai te penalizar, tal, você não, né, porque está em contrato, tal, não vai ser uma boa você vender antes. No Tesouro, você tem essa possibilidade de vender antes com esse ganho extraordinário, tá? Então, por exemplo, se a sua estratégia agora fala, não, Alan, eu não quero esse negócio de comprar para vender antes, eu quero carregar até o vencimento, tá? Eu quero casar lá com o papel, tá bom? Eu tenho taxas melhores do que essas aqui encontradas no Tesouro? Tem, tá? Tenho aonde, moçada? No crédito privado. E aí, a gente encontra tanto em títulos bancários quanto em debêntures. Tudo bem? Olha só. Como é que eu vou comparar? Falei aqui para vocês. A taxa para 2 anos no Tesouro de um título público está 3,73 para 2 anos. Tá? Eu vou olhar lá um CDB para 2 anos. Entrei lá no site da minha corretora, tem uma lista de CDBs e eu vejo que a taxa está 5%. Se a minha estratégia não é comprar para vender, porque lembra que quando você compra um CDB pré-fixado para o resgate antecipado é complicado. Né? Você, muitas vezes, você nem tem essa liquidez e se você tiver, o banco vai vender num preço bem menor. Você vai fazer o resgate num preço bem menor. Então é complicado. Mas não, você fala, não, Alan, eu não quero isso daí, eu quero ficar até o vencimento. Tá bom. Então, você vai comparar com a taxa do Tesouro. Vamos supor que o CDB esteja a 5%. Fala, opa, peraí, 5%? Legal, porque está pagando, né, 1,20, em torno de 1,25 pontos percentuais a mais que um título do Tesouro. Pô, bacana. E o CDB tem uma vantagem, os títulos bancários. Eles têm garantia do FGC. Então, LCI, LCA, CDB, até R$250 mil por CPF, tá certo? E por instituição financeira, você está garantido. Então, você pode simplesmente, sei lá, pegar os seus ovos e distribuir em diferentes bancos. Então, significa, vamos supor, que se você colocou 150 mil, aí rendeu juros, está lá 180 mil, o banco quebrou, vão te pagar os 180 mil. Tá? Agora, você botou 220 mil, aí rendeu 270 mil, aí até 250 mil te pagam. Né? Então, está aqui 250 mil, 20 mil você perdeu, mas 250 mil é uma bela quantia. Então, você está garantido
até os 250 mil. Você tem a garantia do FGC, tá? Inclusive, eu já tive alunos, né, que passaram por a situação e falaram, não, ela paga lá direitinho, não tem nenhum problema, tal, né? O FGC, em média, eu já conversei com o pessoal, eles levam ali pode ser até 15 dias para te pagar, ou até 6 meses, mas paga, tá? Isso aí você pode ficar tranquilo. Aí, eu posso olhar um outro título bancário, que é a LCI ou a LCA, não é isso? LCI ou LCA. E qual é a vantagem desses papéis? Eles são isentos de imposto de renda. Eles não pagam imposto de renda. Aí você vai falar, Alain, mas como é que eu vou comparar um CDB, que é uma taxa bruta, que paga imposto de renda, uma rentabilidade bruta, lá eu botei 5%, de uma LCI, que não paga imposto de renda, certo? E aí você pega, deixa eu fazer aqui para vocês, a gente pega aqui a nossa taxa, vocês estão enxergando aí, né? Uma formulinha, né? Você fala assim, olha, eu pego a taxa bruta, eu dei o exemplo com 5%, né, para vocês, moçada, 5%, e eu falo assim, a gente vai lá e tira 1 menos o tributo, tá vendo? 1 menos o imposto, a alíquota de imposto de renda. Na renda fixa, até 6 meses, 22,5. 6 meses a 1 ano, 20. Né? De 1 a 2 anos, 17,5, mais que 2 anos, 15%. Então, vamos lá, né? Imagina que tenha 2 anos, pronto, 15%. 4,25. A LCI que está sendo negociada, então, esse 4,25 líquido, CDB. A LCI está sendo negociada a 4%. Então, peraí, então vale a pena, nesse caso, o CDB, tá bom? Enfim, então, é dessa maneira que a gente compara os investimentos privados, porque tem investimento que é líquido de imposto e tem investimento que não é líquido. Tudo bem? No caso de CDB, pessoal, CDB, LCI e LCA, eu não levo em conta muito o risco, tá? Para tomar minha decisão. Por que eu não levo em conta? Lógico que o risco é importante e é super importante, né? Mas porque eu tenho a garantia do FGC. Então, eu não me preocupo muito com o risco, a não ser que seja uma reserva de emergência. Aí, eu não posso me dar o luxo, vamos supor, separei lá 50 mil reais para reserva de emergência. Eu não posso me dar o luxo de colocar num CDB, mesmo que tenha a garantia do FGC, mas um CDB mais arriscado, de um banco mais arriscado. Por que eu não posso fazer isso? Porque o nome está falando reserva de emergência. Se o banco quebrar, mesmo que eu tenha a garantia do FGC, eu vou receber meu dinheiro de volta, eu não posso me dar o luxo de esperar 3 meses para receber os 50 mil reais. É uma reserva de emergência. E se eu precisar do dinheiro daqui uma semana? Entendeu? Então, por essa razão, tirando esse caso de reserva de emergência, né, o risco, no caso da reserva de emergência, o risco é importante. O risco é importante, porque, né, a instituição não pode quebrar. Agora, tirando essa situação, quando eu vou aplicar num CDB, numa LCI e numa LCA, eu não levo em conta muito o risco. Por quê? Por conta da garantia do FGC. A não ser que você tenha mais de 250 mil reais, tal, aí, né, porque vão pagar até 250 mil reais por instituição. Aí você vai ter que colocar os ovos em diferentes cestas e isso está limitado até 1 milhão, tá bom? Agora, Alain, tem um mercado que está crescendo muito, que é o mercado de debêntures. E tende a crescer muito mais no Brasil por conta das taxas de juros estarem num patamar, né, essas taxas aqui pré-fixadas, né, estarem num patamar menor. Então, a debenture, ou um CRI, ou um CRA, são títulos de empresas, não são títulos bancários. Tá? Então, por exemplo, a empresa, ela quer captar recursos do investidor, diretamente do investidor. Ela não quer bater lá na porta do banco e pedir um empréstimo. Não, ela quer pegar dinheiro diretamente do investidor. E aí ela lança uma debenture. Tá certo? Muito bem. A debenture, ela, de novo, ela vai pagar, ou, né, pode pagar aqui uma taxa pré-fixada, é mais raro, ela paga um percentual do CDI, ou o que é muito comum, o IPCA, a inflação, mais uma taxa.
Tá? Então, isso pode acontecer né, na debênture. Então, lançam lá uma debênture, IPCA mais 4,5. Tá. Muito bem, como é que você toma essa decisão no caso da debênture? Você toma da seguinte maneira. A debênture, por ser um título privado, isso, o que eu estou falando para debênture vale para CRI e para CRA também, você está sujeito a mais risco. Por que você está sujeito a mais risco? Porque você não tem a garantia do FGC. Entendeu? Aí o risco passa a ser muito relevante na nossa decisão. Veja que o investidor, pessoal, investidor leigo, ele toma a decisão muito baseada em rentabilidade. Aí vem uma crise, como veio o coronavírus, aí ele fala, puxa vida, eu não olhei o risco, né? O que aconteceu e tal. O que diferencia bons gestores, bons investidores dos outros, é olhar também o quê? Risco e também levar em conta a liquidez, né? Quando a gente toma uma decisão de investimento, a gente olha risco, liquidez e rentabilidade, mas não é só rentabilidade. Então, numa debênture, eu tenho que levar em conta, eu dou mais peso para o risco. Por quê? Porque uma empresa pode quebrar, tá certo? E aí, como é que eu avalio esse risco? Você tem as agências de classificação de risco, né, que são a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch, tá? E elas dão uma nota, né? Então, a maior nota lá é o AAA. Tá? Basicamente, a nomenclatura é a mesma delas. Depois tem o AA, né? Duplo A. Depois o A. Depois, vamos lá, BBB+, BBB, né? E assim vai. Então, numa debênture, o A, o AAA é o melhor. Numa debênture, é muito importante você estar atento a essas notas e também a solidez da empresa, né? Ter informações do balanço dela, se é uma empresa sólida ou não, além do rating, claro. Por quê? Porque a empresa pode quebrar, tá certo? Então, nessa sua decisão, você tem que levar em conta, porque se a empresa quebrar, você não tem garantia nenhuma do FGC. Alan, então, peraí, deixa eu entender uma coisa para fechar tudo aqui. É o seguinte, fui lá vamos pegar para o mesmo prazo. Fui lá no Tesouro, certo? Fui no site da Ambima. Lembra que essa curva de juros aqui da Ambima, ela representa a taxa de juros esperada ou negociada pelos investidores, pelo mercado financeiro para cada prazo. Então, olhei lá, aqui. ETTJ e IPCA são de títulos atrelados à inflação e ETTJ pré são de títulos pré-fixados por um determinado prazo. Muito bem. E aí eu olho aqui, IPCA mais 3,34%, essa é a taxa de um título público, correto? Fala, bom, para eu tomar a decisão de um CDB, de uma LCI mais alongada, uma LCA, uma debênture, isso aqui vai ser o meu balizador. Tanto a debênture, quanto a LCI, quanto a LCA, qualquer título privado tem que ter uma taxa maior que isso daqui, porque senão eu vou comprar o título público, que é o menor risco que tem. Tá? Então, numa escala, pessoal, primeiro vem quem? A taxa menor do título público. Num segundo momento, CDB, LCI, LCA vem numa taxa maior. E a taxa maior que tem para o determinado prazo são dos CRIs, dos CRAs e das debêntures, porque o risco é maior. Grosso modo falando, tá? Qual a vantagem? Aí você vai falar, Alan, mas o Tesouro tem uma taxa menor, então não é tão vantajoso? Mas você tem aquela possibilidade da liquidez com ganho turbinado, de você resgatar a qualquer momento e ter um ganho extraordinário. Concorda? Então, se a liquidez for importante para você, tá certo? Se a liquidez for importante para você, então, e a liquidez com ganho turbinado, então o Tesourão é uma excelente opção. Você fala, não, Alan, liquidez não é tão importante, eu quero ficar com o papel até o vencimento e quero correr um pouco mais de risco. Então, tudo bem. Então, você vai para uma debênture. Tá? Mas lembre que se quebrar a empresa, você não vai ter o dinheiro de volta. Então, você tem que olhar o rating. Tá? E se o rating for baixo, a taxa em relação ao título público vai ser maior. Então, por exemplo,
uma debênture que é AAA, que é um rating excelente, o melhor que tem. O título público está 3,34, a debênture talvez esteja lá, IPCA mais 4,5. Mas se for uma empresa com rating BB, né, um rating já não tão bom, isso aqui provavelmente vai estar IPCA mais 6, tá? Então, você tem que estar atento ao rating para falar assim, peraí, compensa eu correr este risco em relação ao título público? Imagina que eu ofereça uma debênture, uma debênture que é IPCA mais 4 com rating BBB menos. Alan, peraí, se for para, correndo um risco de uma empresa com BBB menos só para ganhar IPCA mais 4, eu prefiro ir para o Tesouro e ganhar IPCA mais 3,34, que evidentemente a chance do Tesouro quebrar é muito menor do que uma empresa, né, do Tesouro te dá calote. Agora, por exemplo, você fala assim, Alan, eu quero ter uma garantia de ter o FGC. Se tudo der errado, eu quero que alguém me pague, né? Quero ter essa garantia. Bom, tudo bem, se você quer ter essa garantia, então você vai encontrar aqui alguma taxa intermediária entre o Tesouro e uma debênture, né? Então, sei lá, debênture, o Tesouro está 3,34, né? Estou pegando aqui um exemplo hipotético, claro, mas o CDB estaria IPCA mais 4% e a debênture IPCA mais 5%. Por quê? Porque tem a garantia do FGC. E eu estou pegando também bancos e empresas com ratings muito parecidos também, porque isso pode interferir. Tá certo? Então, a gente leva em conta todos esses fatores para a tomada de decisão na renda fixa. E é por essa razão, por ter tantas variáveis envolvidas, o risco de crédito, marcação a mercado, né? E isso tem muito a ver com o prazo, porque quanto maior o prazo, mais oscila o papel até o seu vencimento, é o que a gente chama de duration. É por essa razão que a renda fixa jamais morrerá. É por essa razão que o mercado de renda fixa nos Estados Unidos, né, ele é brutal, ele é gigantesco, mesmo com taxas de juros historicamente baixas, diga-se de passagem, mais baixas que a brasileira, né? Então, você tem papéis nos Estados Unidos que a cada 1% de queda, ele valoriza 14%, tá certo? De ganho. Então, mesmo com as taxas baixas, vai continuar tendo ganho turbinado na renda fixa, vai continuar tendo taxas mais expressivas, porque tem um mercado de títulos privados que tende a crescer cada vez mais no Brasil, com taxas de juros menores. Então, é por isso que a renda fixa jamais morrerá. E tem muita coisa por trás aí da renda fixa, né? Quer dizer, tem conceito de duration, tem conceito de curva de juros, tem conceito de marcação a mercado, etc. E da mesma forma que o mercado acionário oscila bastante, o mercado de renda fixa também. É que isso não é tão divulgado, talvez porque seja mais difícil da gente entender. Mas está vendo essas taxas que eu mostrei aqui para vocês agora, nesses exemplos, né? Essas taxas oscilam diariamente. Por quê? Porque isso aqui reflete expectativa do mercado para cada prazo. Isso aqui determina preço. E por que oscila? Grosso modo, se as expectativas econômicas em relação ao país ficam melhores, grosso modo, essas taxas tendem a diminuir. Se as expectativas ficam piores, essas taxas aumentam. Então, essas taxas diminuem, por exemplo, pensa você emprestando dinheiro para alguém. Se a inflação fica menor, a taxa de juros vai ser menor. Então, se todo mundo acredita que vai ter menos inflação lá na frente, a taxa de juros vai cair. Se o risco fica menor, e aí a parte do risco é o risco fiscal do governo, se todo mundo acredita que o governo vai tomar medidas fiscais, tal, ajeitar a economia, nananã, e as coisas vão melhorar, então essas taxas tendem a cair.
E isso é muito importante no processo de tomada de decisão. Por quê? Porque se você acha que a taxa vai cair, não, você tem que enxergar isso antes de todo mundo. Mas hoje, você olha essa taxa 3,34, você fala, só que essa taxa vai cair porque o Brasil vai melhorar, a inflação vai ficar nesse patamar super baixo, a parte fiscal vai melhorar. Só um exemplo, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, mas é um exemplo. Então, eu acredito que essa taxa vai cair. Então, eu vou entrar hoje a 3,34, porque eu acho que daqui a um mês essa taxa vai estar 3,20. Olha que legal. E aí você tem dois modos de você pensar. Pô, eu vou travar meu ganho a 3,34, certo? E aí, daqui a um mês, eu vou olhar para todo mundo e falar, hahaha, vocês estão ganhando só 3,20, eu estou ganhando 3,34, entrei na hora certa. Ou, melhor ainda, se você vender antes da hora, você passa a ter o quê? Um ganho turbinado, porque se a taxa cai em relação à taxa do seu papel, o seu papel valoriza, né? Então, é muito importante, aí fazendo conexão com outras áreas, com economia, por exemplo, por que é importante a gente entender cenário econômico? Para entender para onde vai a taxa de juros. Não estou falando da Selic, estou falando das taxas pré-fixadas aqui dos títulos, que tem a ver com a expectativa futura da taxa Selic, mais um prêmio pelo risco. E a expectativa futura da taxa Selic tem a ver com quem, moçada? Com inflação, tá? Então, no fundo, quando a gente opera na renda fixa, a gente está olhando expectativas futuras de inflação e expectativas futuras de risco, tá? Isso olhando para título público. Se for título privado, eu também tenho que adicionar na minha análise o risco privado, do crédito privado, para tomar a minha decisão. Vamos fechar? Tesouro, vantagem. Segurança, risco menor que tem, não tem garantia do FGC, possibilidade de venda antecipada com ganho turbinado. Nem sempre isso ocorre, mas no pior dos mundos, você carrega o papel até o vencimento. Legal? Mercado bancário. Mercado bancário, LCI, LCA e CDB. LCI e LCA isento de imposto de renda, CDB não, aí dei aquela regrinha para vocês compararem, certo? Tem taxas melhores do que o Tesouro, tá? No entanto, tem garantia do FGC, taxas melhores do que o Tesouro, mas não tem essa possibilidade do ganho turbinado na venda antecipada. Isso é para quem quer ficar. Debêntures, CRI, CRA. CRI, CRA tem isenção tributária, tá? Então aí usa aquela regrinha lá que eu dei para comparar, e debênture incentivada também tem isenção tributária. Debênture normal não. Vão ter taxas melhores do que o Tesouro e, claro, melhores do que também os bancos. No entanto, acabam tendo mais risco porque não há garantia do FGC. Tem a possibilidade do ganho turbinado? Tem também. É um pouco mais difícil, não tanto quanto o Tesouro, mas também tem nesse mercado de debêntures. Isso tende a crescer mais, esse ganho turbinado no futuro, à medida que esse mercado vai ficar mais líquido. A gente pode comprar esses títulos, todos que eu falei, por meio de corretoras, né? Tesouro também, hoje o banco já está habilitado, enfim. Mas, basicamente, aí a gente compra pelas corretoras. Tudo bem? Deu para entender aí, moçada? Deu para dar uma clareada como a gente escolhe os títulos aí na renda fixa? Tranquilo aí, o professor Felipe? Tranquilíssimo, meu amigo. Acho que temos perguntas aí, hein? Dá para a gente... Manda. Show. Bate-bola aí. Vamos lá. Deixa eu te pedir uma gentileza. Interrompe o compartilhamento, Alan. Claro. Stop share. Legal, muito bom. Bom, obrigado, Alan. O Alan, ele é britânico, ele falou que ele ia levar o tempo que ele levou, né? Então, enfim, deve ser a sua ascendência britânica, se bem que é italiana, né? É italiano, é italiano. Muito bom, gente. Eu vou fazer alguns comentários aqui do pessoal. Eu tinha as minhas perguntas, mas eu vi que o pessoal aqui está num ritmo legal, então vamos lá. Jogar aqui na roda. O Christian está perguntando aqui. Eu comprei uns títulos do Tesouro IPCA 2035, né?
em julho e carreguei até dezembro de 2016. Ele já se valorizaram. Na verdade, ele comprou entre julho e dezembro de 2016. Já se valorizaram bem, no entanto, gostaria de saber se é viável carregar até o vencimento, ou seja, 2035, ou resgatar e aplicar em outros ativos. Se você puder me ajudar com cálculos, eu agradeço. Aí está virando consultoria, né? Possuo também LTN pré de 2025, com valor de 485 e tal, né? A taxa de 12,20. E aí vem a pergunta do milhão, professor Alain. Realiza ou mantém? Essa é a pergunta que, olha, eu tenho lá um programa, né, sobre renda fixa há 5 anos, né, lá no Infomoney, enfim. E aí, é a pergunta disparada, Felipe, que eu mais respondo, assim, semanalmente, né, eu realizo ou mantenho. Então, o que acontece? Aí, respondendo o que muita gente mandou no chat. Camarada entrou IPCA mais 5%, tá certo? Travou o teu ganho IPCA mais 5 para patamares de hoje, está excelente, né? Até 2035. Maravilha. Isso vale também para os títulos pós-fixados híbridos, né? Essa marcação a mercado aí que eu falei. Legal. Aí, a taxa hoje está lá, IPCA mais 3 e alguma coisa que eu mostrei. Muito bem. Significa que se você vender, como o teu papel dá 5 e os demais estão dando 3 e pouco, você vai ter o tal do ganho turbinado e você vai ganhar muito mais do que o IPCA mais 5%. E aí a resposta é, vale a pena vender antes ou não? Depende. Depende do quê? Dos seus objetivos. Alain, eu quero vender antes porque eu estou a fim de consumir o dinheiro. Eu quero fazer uma baita viagem, eu quero dar entrada num apartamento, eu quero comprar um carro. Tudo bem, é válido. Então vale a pena você vender antes. Alain, eu quero vender antes porque eu estou achando que a onda agora é mercado acionário, é dólar, é outros ativos. Vale a pena você vender antes. Só não faz sentido você vender antes, tá certo? Se for para comprar o mesmo papel. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Então você comprou lá a Petrobras a R$4, lembra? Contava R$4 a Petrobras? Aí foi lá, vendeu a R$20 a Petrobras. Aí você fala, nossa, uau, né? Ganhei bastante. Aí você fala, quer saber? Vou comprar de novo a Petrobras. Aí você comprou a 20. Então não faz o menor sentido você vender para entrar de novo no mesmo papel, entrar de novo, né, na renda fixa. Por quê? Porque o preço vai estar maior. É que o cara quer celebrar, porque ele comprou a 4 e vendeu a 20, ele vai para a galera, você entendeu? Exatamente, mas daí não pode ficar no mesmo papel. Aí o cara tem que fazer outra coisa, entendeu? Vai botar em ações, vai botar em dólar, vai consumir, mas é isso. Então, assim, dependendo do teu objetivo, vale. Se você é aquele cara mais de curto prazo, quer ter ganho imediato, né? Aí vale. Agora, se você é mais longo prazo, fala, putz, vendi, o que eu faço com o dinheiro? Não sei o que eu faço com o dinheiro. Aí era melhor não ter vendido. Beleza? Perfeito. Deixa eu até fazer um adendo em relação a isso. Cada dia mais a gente percebe que existe uma influência muito grande do fator comportamental quando a gente investe. Perfeito. Né? O que falando é muito importante. Inclusive, a gente tem uma matéria de finanças comportamentais que lida com isso, com os vieses comportamentais. Existe um efeito que se chama ancoragem, que é muito essa linha. Você comprou a 4, você está com aquele valor de 4. Bateu 20, você quer pôr para dentro esse ganho, né? E muitas vezes isso pode prejudicar a sua decisão de investimento. Um outro ponto também que acontece muito, Alan, que eu vejo, tudo bem, beleza, o cara quer vender para realizar, né? E aí o que acontece? Ele vende, quando ele vai ver, não tem uma boa alternativa de renda fixa, né? Como tinha com esse ganho que ele teve, ele se acostumou com esse ganho, né? Aí ele vai para o mercado de ações, aí o cara não fica totalmente concentrado, né? Ele perde a diversificação, porque agora é mercado de ações, o cara está com 90% da carteira dele em ações. O que acontece? A gente sabe que no longo prazo as ações podem ser um bom investimento, mas você tem percalços. E aí quando vem a queda, você vê o patrimônio desse cara se reduzir 40%, o cara entra em desespero. Então essa questão da diversificação, e a gente fala muito sobre como fazer isso no curso, né? Essa questão da diversificação ela é importante também na tomada de decisão, né? Total, nossa, perfeito. E assim, eu digo, e a gente pode diversificar dentro da renda fixa, né? Então,
né, a fazer uma alocação aí, né, esse asset allocation aí dentro da renda fixa, né, também. Que Muito mais aí bem. temos? A Carla pergunta, como fazer a melhor escolha entre um pré e um pós-fixado, considerando o mesmo ano de vencimento? Ah, boa pergunta. Carla, é o seguinte, ó, vamos imaginar num cenário onde a inflação seja zero, tá? Então você tem lá um pré 10% e o outro IPCA mais 7%, tudo bem? Inflação de zero, qual que é teu ganho real no pré? É 10, certo? E o outro, 7%, certo? Né? Inflação zero, você está ganhando 7% além da inflação. Mas se a inflação disparar, vamos supor que a inflação foi para 12%, embora você ganhe 10% nominalmente, né? Você botou 1.000, agora você tem 1.100 daqui a um ano, o poder de compra dos 1.100 se reduziu, concorda? Porque os preços vão estar 12% mais altos. Então, o teu ganho real, grosso modo, né, aproximadamente, é de menos 2%. Tá? Aproximadamente, porque a conta técnica é 1 mais taxa, dividido por 1 mais taxa. Mas, então, assim, tudo depende do que você acha que vai acontecer com a inflação no período, tá? Então, por exemplo, se você olhar agora e você falar para mim, Alan, eu acho que a inflação está controlada. Aliás, é algo que está dividindo muito o debate, tá? Entre investidores e entre economistas. Então, assim, ó, eu acho que a inflação está controlada, não há risco inflacionário para médio e longo prazo, esquece. Então, eu vou ficar num pré. Eu não vejo essa inflação subindo, porque ao fazer a continha ali, uma inflação tal, numa taxa pré, o meu ganho real é maior do que no IPCA mais taxa. O IPCA mais taxa, esse mais taxa já é teu ganho real, porque é o teu ganho acima da inflação, tá? Então lá, IPCA mais 3%, e você tem algo a 10%, e você acha que a inflação vai ser 4%, então você está falando em 6% de ganho real. Ah, então eu vou ficar no pré. Só que se você achar que a inflação vai disparar, aí aquele cara lá está protegido pela inflação, o pós, né, o pós-híbrido, e você no pré não está. Então tudo vai depender de como você enxerga a inflação futura, não a de hoje, o que vai acontecer com a inflação até o prazo do seu vencimento. Legal, muito bom. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também, pergunta do Vitor, né? Eu vou combinar já com a pergunta do Lincoln, que as duas fazem muito sentido juntas, né? Acho que foi em algum momento que você falou que se o investidor ele acredita no aumento do IPCA, poderia ser um bom call, então, ele investir em NTNB, né? E aí o Vitor perguntou o seguinte, Alan, mas se a situação melhorar, o IPCA sobe, beleza, mas consequentemente a taxa do Tesouro IPCA+, sobe também, desvalorizando o meu título, certo? Não necessariamente. Vamos lá, vamos responder primeiro a primeira parte aí da pergunta. Se você está tomando a sua decisão, porque você fala assim, eu quero ficar protegido da inflação, então eu vou para um IPCA, é uma coisa. Mas se o IPCA disparar, não é que você está ganhando mais, porque a inflação também está mais alta para você. Né? Então, por exemplo, você colocou lá num título IPCA mais 5%. Aí você fica torcendo para o IPCA ir para 50%. Inflação de 50%, imagina, inflação de 50%. Aí você vai falar, nossa, estou ganhando aqui uma baita grana, né? Aproximadamente 55%. Você fala, não, mas você está ganhando 55% nominal, porque os preços estão mais altos 50%. Então, o teu ganho real continua em 5%. Então, não adianta você torcer para a inflação disparar. O que você tem que olhar, o que é mais relevante, é para onde vai a taxa real, que aí é a segunda parte da sua pergunta, né? Que é se essa taxa real ela vai subir ou essa taxa real ela vai diminuir. O que faz com que essa taxa real suba ou a taxa real caia? Tá? Então, basicamente, são duas variáveis. São expectativas em relação à inflação, mais um prêmio de risco. Então, pode ser, meu caro, que é o seguinte, olha, há uma retomada da economia e há um pouco de inflação, mas nada fora do controle. Tudo bem? E de tal maneira que essa retomada da economia melhore a parte fiscal do Brasil, porque o governo vai arrecadar mais. E aí, o risco diminui. Então, assim, por um lado você tem uma parte que é a expectativa inflacionária puxando para cima, mas por outro você tem uma parte que é o risco diminuindo. E a taxa real pode cair.
Entendeu? E tem uma outra coisa importante na sua pergunta, se você me permite, Felipe, posso compartilhar a tela aqui novamente? Claro, manda Ó, bala. ó, o ponto é, já está precificado uma alta da taxa Selic de juros. Ó, já está, o mercado já está esperando isso. Lembra que isso aqui é uma expectativa futura da taxa de juros. Então, quando eu pego um prazo aqui de 2 anos, ó, tá vendo? 504 dias úteis, olha quanto que está a taxa pré. 3,73. A Selic está 2, né? 1,90 na prática. Então, se ela está 3,73, é porque o mercado... Da onde que vem essa taxa? É uma expectativa futura da Selic, é algo que eu mostro lá no curso, como fazer essa projeção, mais um prêmio de risco. Mais um prêmio de risco. 3,73. Então, no ponto, você tem que desafiar o mercado. Então, todo mundo está achando que vai subir, mas o ponto é, você acha que vai subir menos ou vai subir mais, entendeu? Esse é o ponto. É em relação ao que o mercado acha. Que a Selic vai subir, que vai ter um pouco mais de inflação, isso já está precificado. Todo mundo já está dizendo isso. O ponto é, você acha que vai ter mais inflação do que esperam ou menos do que esperam? Esse é o ponto para a gente tomar a decisão aí. Legal, muito bom. Ok. A Alba perguntou como pegar este ganho de 8%, como rastrear. Me parece que ela falava daquele ganho turbinado que aconteceu aí na queda da taxa. Bom, basicamente, o que acontece, né? Um sinal para você saber que você tem um ganho turbinado entrei em tal taxa. E aí acompanhar o mercado para saber se a taxa do tesouro lá, que você comprou seu papel, por exemplo, caiu em relação à taxa que você comprou. Tá? Se isso aconteceu, você já está tendo ganho turbinado. E quanto maior for essa queda, mais ganho você está tendo. O próprio site do Tesouro, ele mostra um preço na curva, que seria o preço se você continuasse com o papel na taxa que você contratou, e o preço de mercado. Então, você vai ter essa comparação no próprio site do Tesouro, para saber se você está tendo um ganho turbinado ou não. Aliás, é algo bastante interessante. Não tinha esse preço na curva, esse comparativo no site do Tesouro. No site do Tesouro está ficando cada vez melhor. E aí eu lembro que eu estava dando aula na FIA, lá no Finanças Corporativas, e aí eu dando aula, aí eu falei, puxa, bem que o Tesouro podia fazer um lance desse. Aí tinha uns alunos que eram da B3. Falou, não, Alan, a gente está preparando isso daí, fazer preço na curva aí para ter essa comparação. Então, e aí é muito legal, né? Saber que tem um aluno que bolou aquilo. E aí, hoje tem essa ferramenta, tá? Que é super importante. Então, é isso daí. Você vê pelo próprio site do Tesouro. Show, muito bom. A Carla está perguntando, está pedindo para você repetir a regra para comparar os isentos e os não isentos de IR. Claro. É melhor no Excel ou no chat? O que você acha Você quer melhor, mostrar? Felipe? Onde você achar que fica mais claro. Acho que no Excel, né? Vamos aqui, ó. Seguinte. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho aqui 4% para 6 meses. Tá? 6 meses. Vamos pegar 7 meses, para não ficar bem no limite, né? 7 meses, pronto. 7 meses, tá? Muito bem. E eu tenho 3,5% para 7 meses, tá? Só que esse cara aqui, ó, é um CRI, uma LCI, uma LCA. E esse cara aqui é uma CDB, pronto. Não é LCI, né? LCI e CDB, tá bom? Então, tá vendo? Esse cara é líquido de imposto de renda, 3,5. E esse cara é não líquido de imposto de renda. Então, tem que chegar na taxa líquida. Então, a fórmula é assim, ó. É a taxa bruta vezes 1 menos a alíquota de imposto. Aí, você tem uma regrinha, ó. De 0 a 6 meses é 22,5. É 7 meses, então não é 22,5. De 6 meses a 1 ano é 20%. Então, eu vou botar 20%. É 1 menos T. 1 a 2, 17,5, mais de 2, 15. Aí, ó, tá aí. Aí, ó, se eu aumentar as casas decimais, quem perguntou, Felipe? Carla? Isso. Ó,
Aí, Carla, 3,20. Então, perceba, nesse caso, ó, vale mais a pena tá certo? A gente pode inverter também, quer dizer, falar o 3,5 quanto que vale em taxa bruta, é só passar dividindo, né? Só fazer 3,5, ó, dividido por 1 menos 0,2, tá? Então, seria o equivalente a 4,38, tá? Em taxa bruta. Então, se falar o CDB dá 4, a LCI se pagasse bruto, né? Que isso aqui já é a taxa líquida, seria 4,38. E aí eu vou estender só um pouquinho mais, que tem algo que é bastante interessante quando a pessoa fala assim, Alan, eu tenho uma dificuldade que me ofereceram algo assim, ó, 110% do CDI numa LCA, que é líquida de imposto, 110%. A tua cabeça, ela está treinada a pensar em taxa bruta, não em taxa líquida. Porque a gente, quando pensa em percentual do CDI, né, a gente está pensando em taxas brutas. Como é que seria esse percentual do CDI, que isso aqui já é líquido, 110% de CDI líquido, em taxa bruta? Mesma coisa, ó, então você faz 110 dividido, ó, eita, aqui, porque eu estou sem o teclado, né, pronto, aqui, aqui, 110, 1 menos, vamos pegar agora um prazo de 1 ano a 2, vamos por 1 ano e meio, tá? Então, 1 menos 17,5%, certo? É a tabela lá de imposto de renda na renda fixa. Então, seria o equivalente a 133 bruto, entendeu? Aí você compara com o CDB. Aí você viu lá um CDB de um banco que está 138. Fala, olha, a LCI tá legal, mas o CDB tá melhor, mesmo pagando imposto. Entendeu? É isso. Show de bola, muito bom. Vamos Olha, lá, a aqui, Inês, vamos ela lá. tem um problema, nós precisamos resolver o problema. Nós não, você precisa resolver o problema dela. Vamos Né? lá, vamos lá. O problema da Inês é o seguinte, ela quer uma estratégia de curto prazo com renda fixa, só que ela quer uma diversificação para ter segurança. Ela explica melhor. Eu tenho alternativas em ações, mas ela quer uma parte em renda fixa, só que ela Boa. precisa de liquidez. Talvez ela precise realizar no curto prazo. Qual a sua resposta? Eu já sei, mas você pode se manifestar. Eu acho que é título do Tesouro, tá? Talvez no caso dela, como ela pode realmente precisar do Tesouro, se ela comprar um título muito longo, ela está correndo mais risco, porque se as taxas dispararem, a perda vai ser muito maior, né? Também se as taxas caírem, o ganho vai ser muito maior. Então, tem a ver com algo que a gente fala que é a duration do papel, né? No caso dela, eu acho que ir para um título do Tesouro pré-fixado o mais curto possível. Título Legal, pré-curto. muito bom. Tem uma pergunta aqui a respeito de... O Luciano perguntou aqui sobre economia comportamental e finanças comportamentais, endereçou a nós dois aqui, acho que vale a pena a gente conversar. A gente fala bastante sobre isso no curso, né? Tanto no Finanças Corporativas Investment Bank, produtos financeiros e gestão de risco, mas sem dúvida, as coisas têm total conexão. A economia comportamental, ela estuda os vieses comportamentais do ponto de vista de tomada de decisão de compra, de consumo, e as finanças comportamentais, elas acabam tornando isso mais estreito do ponto de vista de investimentos, de modo geral, tá? Mas, sem dúvida, tem ligação, sim, ok? O Hugo pergunta aqui para você, Alan, aplicação em fundos de investimento de renda fixa é uma forma de aproveitar esses ganhos turbinados sem precisar ter todos os títulos? Então, sim, depende do fundo, né? Você vai ter fundos de renda fixa que vão lá, né? Fundos DI que estão simplesmente replicando para te pagar uma porcentagem do CDI, não é isso? 100% do CDI. Mas você vai ter fundos que têm estratégias diferentes. Então, tem fundos que vão querer bater um índice. Então, o mercado é cheio de índices, né? Que são referências para a gente, benchmarks. Então, a Bolsa tem lá o Ibovespa, não é isso? Aí, na renda fixa, a gente também tem índices, né? Então, por exemplo, tem um que é bastante famoso, que é o IMAB, que é um índice que a Ambima calcula, que replica uma carteira de títulos públicos. E aí, o fundo tem como benchmark
bater um IMAB, né? Então, o fundo vai ficar comprando e vendendo ativos e tal, e fazendo operações para ter esse ganho turbinado aí que o colega colocou. O que você tem que ter em mente quando você entra num fundo, eu acho que essa pergunta é interessante pelo seguinte sentido, ó, se você comprar um título diretamente, você comprar um título do Tesouro, você também tem essa possibilidade, tá? Mas se tudo der errado, as taxas subiram, se deu mal, você carrega o seu vencimento. Você tem rentabilidade garantida. Fundo não. Fundo é renda variável. Fundo você não tem rentabilidade garantida nenhuma. Então, óbvio que você está se beneficiando de uma gestão mais profissional, né, de pessoas que sabem o que estão fazendo ali com os títulos, mas essas pessoas podem errar também. Então, se as taxas disparar e você quiser resgatar antes, você não tem essa possibilidade de, tem uma rentabilidade garantida até o vencimento. Não tem, tá? Então depende aí muito. Eu, particular, e eu vou falar uma coisa para vocês, à medida que vocês vão entendendo de finanças, de economia, de, né, tal, você gosta de tomar decisão, entendeu? Você gosta de ir lá, dar ordem, comprar, vender, ser gestor de você mesmo, né, da sua carteira. Então, enfim, mas é de cada um, hein? Legal. Alan, vamos para a saideira? Vamos? Opa! A última também é do Sandro, e ele diz o seguinte, né? Olha que interessante. Ele tinha comprado um IPCA 2045, né? A taxa de 3,86, e até a última reunião do Copom ele estava com lucro legal, de 8%. Porém, após essa reunião, na qual a Selic baixou para 2%, o lucro sumiu. E as taxas desse IPCA 2045 estão subindo. É muito louco, né? Acredita que essas taxas vão reduzir? Queria fazer proteção ao mercado, mas não resgatei antes da última reunião do Copom e perdi os rendimentos. Alan, o que eu faço, meu filho? É o seguinte, então, como, tá vendo? O mundo da renda fixa é muito além do mundo da Selic, né? Quer dizer, como é que a Selic cai e e agora eu tô perdendo dinheiro, porque a Selic não é a taxa pré-fixada, né? Tá? Então, o que aconteceu? Embora a Selic é a taxa diária lá de financiamento diário do governo, das operações compromissadas interbancárias, é só isso, né? Um tomando dinheiro do outro por um dia útil com a taxa anualizada. Muito bem. O que aconteceu? De fato, a Selic hoje caiu, mas as expectativas futuras pioraram, certo? Principalmente do lado fiscal. A gente teve uma semana aí complicada, né, com demissões, né, no Ministério da Economia e tal, põe em xeque aí a questão fiscal e tudo mais. Isso se reflete na taxa. O que aconteceu com as taxas? Subiram, incerteza em relação ao Covid e tal, todas essas coisas, né, reflete. Então, subiram as taxas. Como você tinha entrado numa taxa, vamos supor, você entrou, quanto que ele tinha entrado, Felipe? Desculpa, ele colocou ou não? 3,86, eu acho. Então, 3,86, aí a taxa foi para 4, ou 3,90, que seja, veja, você agora pensa, o mercado está dando mais que o seu papel, então o seu papel desvaloriza, né? Eu acho que, assim, o Brasil, com todas as dificuldades que tem, na hora H, a gente sempre faz a coisa certa, né? Então, olhando aí o nosso histórico, então foi assim com o Plano Real também, então eu acho que no médio e longo prazo tende a voltar. Sabe o que você vai fazer? Não vai fazer nada, você não está precisando do dinheiro, você não vai fazer nada, vai esperar essas taxas recuarem. Se tudo der errado, que não vai acontecer, você fica até o vencimento e ganha o que você contratou. Eu já, e aí é uma questão de finanças comportamentais, já agi na ansiedade de falar, nossa, por uma situação de momento, e vendi o papel e me arrependi. Porque depois as taxas voltaram, né? E eu teria um ganho extraordinário, tá? Então, fica tranquilo. Muito bem. Professor Alan, eu quero te agradecer, foi muito bom. É sempre gostoso conversar com o Alan. A gente fala que mesmo quando a gente vai almoçar, o tempo passa voando, que a gente fica falando sobre essas coisas de economia, de investimentos. E quando a gente gosta do que faz, isso aqui é uma pinga, né, Alan? Bom, a recíproca é verdadeira e... Bom, espero que o pessoal entendeu aí o que eu disse aí, se eu conseguir pegar esses conceitos complexos aí e traduzir, né, de uma forma tranquila, né?
Mas é isso. E assim, se né, alguém aí, porventura, for aluno aí da gente, na aula a gente vai de cabeça. Aí é calculeira, o aluno sai até meio, né? Mas é legal, é legal. Eu quero deixar isso aqui como um aperitivo, né? Porque é o que a gente fala, né? O professor Alan vai estar bastante intensamente aí com vocês, né? Para aqueles que fizerem os nossos cursos, né? E aí é mão na massa, Excelzão, montando operação, mudando taxa de juros, ver o que aconteceu. Perfeito. Então, uma coisa bem legal, né, na pós é que a gente faz isso de forma prática. O professor Alan, ele leva a galera lá para montar as operações, para mudar os cenários, ver como isso impacta o resultado. Isso traz uma confiança, né, uma fluência na parte de investimentos, na parte financeira muito grande. Já está aparecendo aí na tela para vocês uma avaliação do evento. Se vocês puderem, por gentileza, dar uma avaliada, é rapidão, vocês vão gastar segundos aí, escaneia o código e me manda bala. Mas eu acabei interrompendo. Professor Alan, muito obrigado, muito bom ter você aí com a gente e tamo junto aí para os cursos. Tamo junto há 11 anos, né? Então, tá certo. É isso aí. Espero aí encontrá-los aí, quem participou do chat, que aí é mais mão na massa, é entrar no detalhe da conta, né? Legal. E tomar melhores decisões de investimentos aí. Boa, valeu. Pessoal, a gente continua com alguns eventos aí nos próximos dias. Acompanhem com a gente lá nas redes sociais, o PENFIA, né? O Finanças Banking e Investment Banking. Está no Instagram, está no LinkedIn, no Facebook também. E vamos que vamos. Qualquer coisa, vocês têm aí os links direitinho também do PENFIA, que é o nosso site, para ver os cursos e ir interagindo com a gente. Legal? Bom final de semana para todos. Vamos aproveitar. Parece que virou o tempo. Está chovendo aqui em São Paulo. Mas a gente não sai muito mais de casa mesmo, então tá tudo bem. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, Felipe. Brigadão. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, tchau, tchau.